Oi, gente, tudo bom? Tô voltando aqui mais uma vez. Agora sim. Tô voltando aqui mais uma vez pra gravar mais um vídeo, né? Esse vai ser o meu terceiro vídeo no canal, meu canal. E aquilo que eu tenho vontade de trazer, eu vou trazendo. Meu primeiro vídeo, eu trouxe um sonho pra vocês, pra analisar, que foi a rena, né? E os carrinhos de bebê. No segundo vídeo eu trouxe uma tradução das que eu fiz, que eu achei muito interessante, importante. Aquela tradução eu vou analisar melhor para ver se tem mais detalhes. Para ver não, com certeza tem mais detalhes para serem analisados lá. Inclusive era para gravar esse vídeo ontem, mas mais uma vez ontem eu fiz não teve condições de eu gravar, estou gravando agora aqui. Vou trazer mais um sonho e achei pertinente, interessante e vou relatar esse sonho e uma análise, claro, algumas coisas eu tive que pedir ajuda da internet para poder conseguir alguns dados, um significado, né? E, enfim, eu achei interessante essa interpretação que eu vou fazer do meu sonho. E é isso aí, tá? Mas antes eu quero dar um recadinho aqui para vocês, falando um pouco do trabalho que eu venho desenvolvendo aqui. Deixa eu compartilhar aqui, botar meus óculos, né? Porque sem os óculos eu uso para leitura. Eu só uso para ler, depois eu não uso mais. Deixa eu compartilhar aqui. Aqui. Vou mostrar para vocês os e-books que eu venho fazendo aqui. O primeiro e-book que eu fiz foi esse aqui, tá? Cadê? Esse aqui. Frequência da Servidão. Quem quiser tá disponível lá na Hotmart. Mais uma vez eu vou dizer, esse e-book aqui ele foi feito baseado naquela live que eu falei sobre eletromagno, né? A frequência da servidão, o eletroímã e o renascimento do controle invisível, tá? Aqui tem uma maneira bem suave de mostrar que o que essa tecnologia pode estar fazendo conosco em se tratando de dominação frequencial, né? Tudo emana energia, toda energia trafega através de uma frequência e a gente tem que ter cuidado com o que essa modernidade de hoje, essa tecnologia de hoje pode estar fazendo com o nosso subconsciente, porque o problema não é o que você vê, o problema é o que você não enxerga e não sente. E aí a gente pode estar caindo em armadilhas através destas frequências prisionais que são disfarçadas de uma tecnologia 100% boazinha ou benéfica, né? Depois, quem quiser está disponível lá na Hotmart. Depois tem o meu segundo e-book, esse aqui, A Encarnação é uma Só. Aqui neste, foi uma inspiração que eu tive, né, sobre uma maneira mais suave possível de tentar explicar como é que acontece o procedimento da encarnação e reencarnação. Isso foi uma inspiração. Eu poderia até dizer que foi quase a psicografia, né? Porque, não que eu esteja me gabando, mas foi uma coisa que se eu tivesse perdido o que eu escrevi, eu não ia conseguir escrever de novo, tá? Mostrando sobre a linhagem da encarnação, a linha de desenvolvimento da encarnação e o quanto a gente é enganado no sentido de particionar os efeitos de um mesmo evento, tá? Aqui eu mostro a minha impressão e tento compartilhar com as pessoas uma maneira mais leve e mais compreensível sobre como a gente deveria encarar o fato da encarnação, né? E quem quiser também está disponível na Hotmart. Tem esse outro aqui, o meu terceiro e-book. Alguns falam e-book, eu falo e-book. Que esse aqui é o meu último e-book
filhinha da mamãe, que eu realmente, esse aqui é o maior de todos, tá? Os outros têm umas páginas mais suaves, esse aqui tem uma quantidade bem maior de páginas, tem mais escrita, razoavelmente, né? Ele é maior que os outros e ele fala da tecnologia, né? De certa forma, a tecnologia, que tecnologia é o quê? É uma técnica baseada em algum evento, né? Tecnologia dos entrantes, que muita gente tem dúvida, que muitas vezes se torna até um assunto meio tabu. Isso aqui também foi através das minhas experiências e dos meus raciocínios que eu cheguei a essa conclusão, e também de experiências no sentido de as minhas gravações, as constatações das minhas gravações, não foi tirada assim de esmo, não, a esmo, não. Foi tirada de detalhes que eu consegui depreender e capturar dentro de áudios meus, tá? Em que eles falam, é claro, eles não usam esse termo bonecas quânticas, mas eu tive talvez algum tipo de bilocalidade, acho que é assim que chamam, enfim, qualquer coisa nesse estilo aí, em que eu vi essas bonecas, eu vi como elas eram feitas, eu vi no que elas estavam conectadas e eu vi a atrocidade que se faz com muitas cobaias, como muitas vezes nós, não são todos que são destinados a serem conectados a essas bonecas, tá? Mas todos que são conectados a essas bonecas passam pelo processo dos entrantes, tá? Eles estão intrinsecamente ligados a esse fato. Aqui você pode até dizer, eu poderia até dizer que boneca quântica e entrante acabam se tornando, entre aspas, sinônimos, tá? Então, esse aqui foi meu terceiro e-book. Já estou fazendo o meu quarto e-book. Deixa eu ver aqui. Quem quiser tá lá na Hotmart, tá? Aqui eu tenho uma live, eu tenho 2 lives privadas que eu fiz, 2 lives exclusivas. A primeira live, que foi em 31 de janeiro, eu fiz um bate-papo com Débora Chaves, né? Onde, deixa eu ver onde ele tá aqui, a frequência. Ah, tá. Eu fiz o primeiro, que foi bate-papo com Débora Chaves, está disponível também lá na Hotmart, quem quiser. Tá? Onde eu falei do Tracy Atlas, falei do porquê esses seres escolhem os orbes esféricos humanos, né? Ou seja, os 25% que são selecionados para eles fazerem experimentos específicos genéticos, e o porquê da aparência deles ser uma aparência velada, né? Essa aí já está disponível já há um tempinho já lá na Hotmart, quem quiser vai lá. Eu depois vou mostrar o link aqui da Hotmart para vocês. E tem esse último que eu fiz agora, no dia 14, sobre o véu de esquecimento. Essa live que eu fiz exclusiva lá também está disponível lá na Hotmart. Quem quiser, entra na Hotmart no meu link e adquire esta live. Está disponível para todo mundo, tá? Então, hoje, sem muita delonga... sim, claro, isso aqui. Aqui, para quem... eu sei que vai estar... é meio que chover no molhado, né? Mas está aqui meu canal, apesar que vocês vão estar vendo no meu canal, né? Meu canal, visto no meu canal. Mas eu vou mostrar. Aqui, quem quiser, ó, tem o link de onde vocês vão adquirir os meus produtos, né? Os e-books que eu mostrei, as lives exclusivas que eu mostrei, tá? Me procura lá no YouTube, Débora Chaves, intérprete frequencial, senão vocês vão encontrar umas 200 Débora Chaves aí. Tem cantora, tem arquiteta, tem médica, tem engenheira, tem dona de casa, tem de tudo, e tem eu. Aí por isso que eu botei, não achei ninguém como intérprete frequencial, eu botei intérprete frequencial, pronto, aí fica facinho de me achar, tá? Eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal, tá? Quem gostar de mim, gostar das coisas que eu mostro aqui, né? Dá likeinho, como o pessoal fala. Eu sei que é meio chato pedir logo de início assim, mas para quem já me conhece, sabe como é que é meu conteúdo. Vou fazer o meu terceiro vídeo aqui, vou parar de compartilhar, senão vocês vão ficar doidos falando assim, pô, a mulher só quer saber de vender. Não, não é só vender, né? Mas é aquele detalhe, né? Essas coisas que dão trabalho para fazer, né? Dedica-se um tempo para isso, então a gente também tem que correr atrás, né? Vamos lá.
Eu vou tentar compartilhar o meu conteúdo aqui. Acho que eu vou ter que fazer dessa forma aqui, ó. Deixar isso aqui, pegar o meu texto. Eu vou ler um sonho. Ah, danado. Eu vou ler um sonho que eu tive no dia. Vou fazer assim que eu acho que fica melhor, tá? No dia. Deixa eu ver se eu posso me diminuir mais aqui. Diminuir-me. Aqui. Melhorou. Mas aí, o que eu vou fazer? Como eu não estou compartilhando a tela direitinho, eu vou botar aqui assim. E eu vou aumentar o tamanho disso aqui para poder ficar mais prático, tá? Deixa eu ver mais um pouquinho. Aí, aqui. Aqui tá bom, tá? Deixa eu ver se eu posso encolher mais um pouquinho assim. Aí, fica assim. Eu vou deixar essa tela dessa forma assim, porque eu ainda tô me ajustando com esses negócios aqui e eu tô me virando no girai, como eu já havia falado, né? Esse sonho foi um sonho bem curioso que eu tive. E assim, olha só como é que acontece. Lembra que eu falo pra vocês que quando a gente tem um sonho, né? É sempre bom você ter perto da sua cama um bloquinho de notas, ou não é recomendado, mas quem não tiver condições usa o celular, bota o celular ali, para quando você acordar e lembrar do sonho, você registrar. Então, esse foi um desses dias. Eu tive esse sonho no dia 19 de dezembro de 2025, que agora eu tô registrando tudo, né? Esse aqui foi escrito no papel. Eu escrevi no papel porque eu tô evitando, né, de um tempo para cá, eu tô evitando deixar o celular comigo, porque eu dormia com o celular debaixo do meu travesseiro, né? Mas é prejudicial, eu senti que não estava dando muito certo, então eu passei a desligar o modem, desligar o celular, desligar mesmo, tirar o Wi-Fi, tirar os dados, né? Desligar, deixar no outro cômodo da casa e desligar o modem. Então, quando eu acordo e tenho alguma coisa para fazer, do meu lado agora tem uma pasta com um bloco de papéis em branco e um pacotinho de caneta. Porque eu acordei e quero registrar alguma coisa, eu nem levanto. Eu já pego o bloquinho de papel ali e vou só escrevendo. E com esse sonho aconteceu dessa forma. Eu acordei com esse sonho todo na minha cabeça. E a última frase, que vocês vão ver aqui mais à frente, a última frase que eu ouvi no meu sonho, quando eu estava no limiar de acordar, quando você está acordando, que você escuta lá no fundo aquela frase, eu escutei assim: ela conseguiu, alguma coisa assim, ela conseguiu descobrir os aquedutos. E eu, porra, vamos lá. E aí eu comecei a recapitular o sonho e comecei a escrever esse sonho. Então, isso tudo aqui, uma, duas, imagina o que eu escrevi, três páginas de Word que eu escrevi do meu sonho, tá? Então, vamos lá. Eu vou ler o sonho e depois eu vou mostrar para vocês uma interpretação com uma parte teve a ajuda da internet, porque são termos que é aquilo que eu sempre explico, né? Tem coisas que você fica meio confusa, você vai perguntar e aí a internet ajuda. Mas no âmbito geral, foi interpretação minha, tá? Dentro de um contexto baseado nas minhas experiências. Então, eu intitulei aqui como Sonho, Apartamento, Uva, Stargate, porque eu procuro escrever rápido. Então eu não tenho tempo de ficar, sonho, não tem jeito. Tem que escrever rápido. E eu tenho que depois transcrever para uma letra melhor, porque como eu escrevo rápido, fica parecendo escrita árabe, né? Parecendo em hieróglifo. Parece letra de médico, só eu entendo. Então, enquanto tá fresco na minha cabeça, eu terminei de escrever, aí eu vou lá e reescrevo com uma letra melhor para eu não perder o contexto e nem as palavras. Vamos lá. Como foi que eu escrevi esse sonho que aconteceu? É incrível como às vezes eu tenho uns detalhes riquíssimos, uma descrição riquíssima neles. Vamos lá. Ambiente escuro. Era a cobertura de um prédio luxuoso. Tudo era granito negro.
Havia American Bar, vários convidados ricos, homens, mulheres. O apartamento tinha níveis e desníveis, portanto, vários degraus, conforme se andava nos ambientes. Os funcionários do American Bar eram rapazes adolescentes que se viam obrigados a trabalhar, não podiam sair dali. Serviam bebida freneticamente aos convidados, muito vinho, principalmente. Lembrando, um adendo, o ambiente, eu lembro do cheiro, hoje eu lembro do cheiro do ambiente. O ambiente tinha cheiro de chocolate, esses chocolates luxuosos, tá? Chocolates finos, tem um cheiro diferente. Chocolate e um cheiro que parecia vinho, mas não era vinho. Era como se fosse champanhe. O champanhe tem um cheiro diferente. Então era um cheiro assim de espumante, uma coisa, um frescor com um fundo de chocolate. Esse era o ambiente, era o cheiro que tinha no ambiente. Agora deixa eu continuar a leitura aqui. Muito vinho principalmente. O dono de tudo aquilo estava lá. Conversava um pouco com todos os convidados, como um bom anfitrião. Ele parecia Anthony Hopkins. Foi a aparência mais próxima que eu consegui para descrever como era a aparência física do dono do apartamento, do lugar da festa, o anfitrião, tá? Ele fazia lembrar Anthony Hopkins e ele vestia uma roupa, eu não botei aqui, mas ele estava vestindo uma roupa totalmente negra. Camisa social, calça social, sapato social, chiquérrimo e um blazer. Era blazer? Ele usava blazer? Não, era só a camisa, sem gravata nem nada, meio aberta aqui, e calça social e sapato. Tudo de alto luxo. Você via que o tecido era um tecido, parecia seda, era chique, tá? Então, o dono de tudo estava lá. Conversava um pouco com todos os convidados, como um bom anfitrião. Ele parecia Anthony Hopkins. Havia um portal neste apartamento. Era um Stargate com água azul oceânica. Todos que passavam olhavam para aquilo. Ficavam admirados. Ninguém podia entrar lá sem autorização dele. Percebi que para estar lá, neste apartamento de cobertura, era preciso participar de uma espécie de gincana ou disputa. Todos os envolvidos e interessados estavam em um vinhedo gigantesco. Precisavam escolher as melhores uvas. Aqueles que conseguissem escolhê-las ganhariam prêmios. Havia ranking para os que escolheram os melhores exemplares. Os prêmios simples o prêmio simples e o maior de todos. Ou seja, ia ser premiado com um prêmio simples e depois um prêmio maior de todos, né? Um prêmio exclusivo, tá? Portanto, as pessoas saíam desesperadas, percorrendo o vinhedo em busca do que alcançaria o maior prêmio. Só um prêmio era o maior de todos. O resto era tudo prêmio secundário, tá? A disputa consistia em achar o cacho de uva perfeito. Os bons cachos ganhavam o segundo prêmio e o cacho perfeito ganhava o prêmio principal. Eram uvas Sauvignon. Gente, eu não entendo nada de uva. Eu não bebo, eu não fumo, então eu não entendo nada de bebida, eu não entendo nada disso. Eu nem sabia, eu já ouvi falar em uva Sauvignon, mas se você botar uma cesta com vários tipos de uva e me perguntar qual delas é Sauvignon, para mim tudo é Sauvignon, porque eu não entendo nada de nome de uva, tá? Mas foi muito explícito a especificação do tipo de uva na minha cabeça. Uvas Sauvignon, sei lá. Elas tinham que ser graúdas, arroxeadas, quase pretas. Vi várias pessoas colhendo os cachos lindos e enormes, porque a maioria dessas uvas era de cachos pequenos e simples. Então, quando alguém achasse um cacho graúdo, eita nós, sim, sempre isso, né? Então, quando alguém achasse um cacho graúdo, imediatamente levava
para ser apresentado na tentativa de ganhar os prêmios que não haviam sido revelados ao público ainda. Só disseram que tinha prêmios, mas não disseram quais, tá? Só sabiam que teria um prêmio grande, principal, e depois o prêmio secundário igual para todos, tá? Deixa eu ver onde estava. Eles tinham... Tá. Vi várias pessoas colhendo cachos lindos e enormes, porque a maioria dessas uvas era de cachos pequenos e simples. Então, quando alguém achasse um cacho graúdo, imediatamente levava para ser apresentado na tentativa de ganhar os prêmios que não haviam sido revelados ao público ainda. Vi um homem que achou um cacho gigantesco. Era perfeito. Ele mostrou a um outro homem que parecia ser um professor que usava óculos redondos com aro de metal prata. Os dois ficaram conversando sobre o cacho, avaliando os atributos do mesmo e discutindo sobre o prêmio que ganhariam com aquele cacho. Eles já tinham certeza que iam ganhar aquilo. Parecia que já tinham certeza da vitória. Algumas outras pessoas pararam para olhá-los com o grande cacho nas mãos. Até eu fui ver. Pois é. Tinham homens e mulheres admirados com aquilo. Muitos se lamentaram por não terem achado aquele cacho e continuaram a procurar vinhedo afora. Eu, por outro lado, ao perceber que havia um cacho com uvas pequenas e simples, colhi aquele cacho, porque a regra era simples. Poderíamos escolher à vontade, pelo tempo que fosse preciso. Mas na hora de colher, só uma chance era ofertada. Portanto, se você escolhesse um cacho e o colhesse, não poderia voltar atrás, pois ao cortá-lo com a tesoura, o processo seria irreversível. Quando eu colhi o cacho, ele tinha uvas boas, mas pequenas. O detalhe é que junto às pequenas havia uma uva enorme, igual às do cacho que aquele homem com o professor haviam escolhido. Fui até eles e tentei mostrar o meu cacho, mas me desprezaram e até riram de mim, como se estivessem me ridicularizando. Finalmente os prêmios foram distribuídos. Aqueles que acharam cachos grandes e bonitos ganharam o que eu achei ser o primeiro prêmio. Mas esse prêmio não foi para eles, para minha surpresa. Os que acharam uvas grandes, como as daquele homem que estava com o professor, ganharam uma generosa porção de carne de porco com costela para fazer churrasco. Vários ganharam este prêmio. Resolvi apresentar o meu cacho. Eu estava meio acanhada diante de tantos cachos lindos de uva, mas eu fui assim mesmo. Eu achei que não ganharia nada, porque minha uva nem chegava aos pés das outras. Então, o inesperado aconteceu. A minha uva não só ganhou um prêmio, ela ganhou o primeiro prêmio. Esse primeiro prêmio, que ninguém sabia o que era até ser apresentado, consistia na entrada para aquele apartamento de cobertura que falei no começo. Fiquei surpresa, então fui para esse lugar. Eu fui a única que conseguiu essa proeza. Então, ao observar aquele ambiente, vi várias pessoas muito ricas confraternizando-se e curtindo o ambiente. Os meninos adolescentes que trabalhavam no American Bar eram os únicos que sentiam-se entristecidos e demonstravam pobreza com a expressão da falta de escolha, porque não podiam sair dali. Eram obrigados a trabalhar daquela forma. Às vezes, eu via algumas pessoas pulando dentro do Stargate. O dono do apartamento permitia. Este momento era especial, pois tudo e todos paravam para testemunhar o feito. Todos que atravessavam o portão, ou melhor, o portal, não voltavam. Era como se fosse uma passagem apenas de ida. Depois que a pessoa atravessava,
Todos observavam por um tempo e depois de constatar que ela não voltava, perdiam o interesse por continuar olhando. Daí a festa continuava. Então, eu tive a curiosidade de chegar em frente a esse portal. Eu senti vontade de atravessá-lo. Esse portal ficava em uma grande parede. Você tinha que subir 3 degraus para ficar de frente a ele. O American Bar ficava perto do portal. Falo isso porque os adolescentes que estavam trabalhando nele sempre viam tudo e todos que passavam ali pelo portal. Ao ficar de pé em frente a este Stargate, eu o atravessei. Para mim não houve plateia. Ninguém foi lá me olhar como era feito com os outros. Aliás, ninguém me dava atenção. Eu era como um patinho feio naquele lugar. Os únicos que conversavam comigo eram os adolescentes do American Bar. Eles gostavam de mim. A sensação de atravessar não foi ruim. Parecia que eu já tinha feito aquilo incontáveis vezes. Eu não sentia absolutamente medo algum. Eu percebi que havia muitos lugares ou mundos, talvez universos vistos por mim quando entrei naquele portal. Eu literalmente viajei pelo todo. Falo assim porque ao fazer isso, o tempo cronológico era inválido. Não existia passado, não existia presente ou futuro ali. Apenas o tempo e espaço passando diante de meus olhos. Eu podia interferir, viver e interagir com o que quer que fosse possível. Um detalhe muito interessante foi o fato de que eu consegui interagir, ou melhor, de que eu consegui fazer uma coisa que ninguém havia feito. Eu conseguia voltar para aquele apartamento de cobertura a hora que eu sentisse vontade ou quisesse. Então, foi o que fiz. Eu testei essa vontade e, pasmem, aconteceu. Percebi que bastava eu querer que tudo acontecia. Ao voltar para o apartamento, vi que não havia ninguém me olhando. Portanto, ninguém deu atenção. Ninguém percebeu que eu havia conseguido voltar. Os únicos que perceberam isso foram os adolescentes do American Bar. Eles ficaram admirados com o que viram e foram logo me perguntando como eu consegui fazer aquilo e o que eu havia visto lá. Eu disse a eles que eu podia ir e ver o que o meu desejo quisesse. Então, como ninguém estava me dando atenção, eu tomei coragem e atravessei várias vezes. Teve um momento que os adolescentes começaram a me pedir coisas. Pediram para que eu trouxesse fotografias dos lugares. Outros pediram objetos. Enfim, várias coisas que eles desejavam conhecer porque só haviam ouvido falar, mas nunca tinham visto ou tocado pessoalmente. Teve um adolescente que, ao enxugar os copos, perguntou se eu conhecia o bacalhau. Eu disse que não. Então ele pediu-me, abre aspas, você poderia trazer a foto de um bacalhau vivo? Quero conhecer como ele é, como é a cabeça dele, fecha aspas. Eu respondi que tudo bem, eu faria o que ele pediu. Fui lá e trouxe a foto do bacalhau. Todos os adolescentes pararam para olhar aquilo admirados, pois nunca haviam visto um bacalhau inteiro e vivo. Neste momento, o dono do apartamento nos observou e viu o que estávamos fazendo. Ele olhou para a foto e olhou para mim com um ar de surpreso. Olhou para os adolescentes, punindo-os com o olhar. Os adolescentes ficaram com medo
e eu encarei o dono do apartamento com um olhar desafiador e indagador, quase inquisidor. Então, o dono do apartamento resolveu abrir uma disputa sobre quem mais conseguiria fazer o que eu fazia. Ele começou a jogar as pessoas freneticamente pelo portal. Essas pessoas eram os convidados. Estavam todos com medo porque eram jogadas contra a vontade delas. Algumas eram jogadas ainda com a taça de champanhe na mão. O detalhe é que eu era a única criança ali. Depois vinham os adolescentes do American Bar e o resto era adulto. O único velho era o dono do apartamento. Ele jogou os convidados incansavelmente. Ninguém retornava. Até que ele olhou para mim e praticamente me exigiu que eu atravessasse. Eu, tranquilamente, atravessei o portal. Então, ele tentou me empurrar com mais força para ver se eu caía. E não se dando por satisfeito, o dono do apartamento jogou os 3 adolescentes logo em seguida. Era a primeira vez que eu via os adolescentes fora do American Bar. Um rapaz era negro e os outros 2 eram brancos, sendo apenas um deles, um dos brancos, loiro de olhos azuis. Os outros 2 tinham olhos castanhos. Eu me vi do outro lado do portal. Era o prédio onde ficava a cobertura do apartamento. O céu era claro, azulado. Era um ambiente urbano. O prédio não era quadrado. Era como se fosse a ponta de um obelisco negro. O mesmo material que constituía a parte interna do apartamento. Parecia granito preto absoluto. O chão de onde eu estava pisando no topo do prédio parecia de concreto claro, mas toda a parte externa era de granito preto. Então, eu fiquei na porta, ou melhor, na ponta do topo do prédio, onde se percebia a geometria do mesmo. Eu olhei para trás e pude ver o portal. Vi os adolescentes sendo jogados até mim. Quando isso aconteceu, eu me desequilibrei e quase caí do prédio. Os adolescentes, ao verem aquilo, correram para me segurar. Então me puxaram de volta para a parte mais segura. Todos nos entreolhamos. Então resolvi voltar para o portal e para o mesmo local onde era o apartamento de cobertura. Fiz isso segurando os 3 adolescentes, pois eles só poderiam voltar se estivessem comigo. E detalhe, eles tinham que estar de mãos dadas comigo, tá? Não era só estar na minha presença, eles tinham que me tocar. Voltamos os 4 para lá. Então o dono do apartamento, que já se encontrava de costas, recepcionando os convidados, inclusive novos convidados, que não parava de entrar gente ali, todos jovens, adultos, nenhum velho, só o dono que era velho. Então, o dono do apartamento, que já se encontrava de costas, recepcionando os convidados, como se nada tivesse acontecido, voltou a olhar para o Stargate. E vendo aquela cena, ele não acreditou. Ele parou, olhou para nós 4 e nos convidou para irmos a uma sala reservada. Nós fomos. Os 3 adolescentes sentaram em um sofá. Eu fiquei de pé observando tudo. O dono do apartamento sentou-se em um sofá em frente ao sofá onde estavam os adolescentes. Havia uma mesinha de centro entre os 2 sofás. Nela existiam objetos que pareciam de ornamento. Eram objetos de decoração daquele luxuosíssimo lugar. Pareciam pedras ornamentais em forma de pequenos bastões. Algumas de cor preta, outras de cor vermelha.
ele juntou essas peças formando a aparência de 3 objetos. Um com formato de machadinha, que de repente ficou amarelo, outro com formato de punhal, que tomou a cor vermelha, e o último com o formato de uma arma de fogo, que se manteve negro, uma pistola automática calibre 44. Então ele observou a mesinha com esses objetos e olhou para os adolescentes. Os adolescentes não estavam entendendo nada. Eu, por minha vez, percebi o que ocorria ali. Então me direcionei em frente ao dono do apartamento e o encarei com muita raiva e revolta. Ainda assim, os adolescentes não conseguiam entender o que estava acontecendo ali. Eu olhei para os adolescentes e lhes disse: ele quer que vocês escolham a forma como vão morrer. Ele quer que vocês cometam sacrifício, se degladiando uns com os outros. Tudo porque vocês me seguraram no topo daquele prédio. Os adolescentes ficaram apavorados. Não sabiam como escapar daquela situação. Então, eu me direcionei até a mesinha de centro, ficando de costas para os adolescentes. A mesinha ficou na minha frente e o dono do apartamento ficou me encarando. Eu peguei os objetos da mesinha e os lancei para longe. Dali, eu pulei em cima do dono do apartamento, apertando a sua garganta com a minha mão direita. Eu o estava, vou aliviar aqui, aniquilando. Neste instante, o sonho acabou. E foi a hora que eu escutei a frase de ela descobriu os aquedutos. Bom, vamos às minhas impressões sobre o que significaria isso tudo, Aqui eu fiz as anotações para ficar mais fácil. Nesse caso do sonho aqui, o que poderia significar o granito negro absoluto, Granito negro absoluto pode ser, um material que absorve a luz e a emoção, nesse caso aqui do sonho, tá? No caso do anfitrião, como Anthony Hopkins, não sei porquê, eu gosto desse ator, mas eu não sei porque que botaram ele. Mas enfim, o anfitrião Anthony Hopkins pode estar relacionado à face aristocrata de um arquétipo de predador refinado. Não é bruto, mas alguém ou algo que se alimenta da, entre aspas, festa, que seria talvez o simbolismo do sofrimento humano sofisticado. Os adolescentes do American Bar podem ser considerados aqui como uma espécie de tripulação de humanos escravizados por um sistema, porque estão presos na falta de escolha, servindo o vinho. No caso aqui, isso pode representar o sangue ou a glicose da vida. Eles falam tanto de açúcar, E glicose é energia. Como eles nos parasitam, de repente esse seja o simbolismo do transporte parasitário que eles usam, o açúcar no sangue, enfim. E freneticamente, deixa eu ler de novo, podem ser considerados aqui como uma espécie de tripulação de humanos escravizados por um sistema, porque estão presos na falta de escolha, servindo o tal vinho, e isso pode representar aqui o sangue / glicose da vida, freneticamente sendo servido para manter a festa da elite. Pode ser o combustível que alimenta tudo aquilo. Enfim. A gincana das uvas Sauvignon pode ser um processo de seleção genética representando o DNA humano em processo de classificação. As uvas grandes seria aquela que daria o prêmio de carne de porco. Inclusive,
foi muito bem atentado na hora que eu percebi o prêmio. Todos os pedaços de carne de porco teriam que conter as costelas. A gente sabe que dentro da genética, a costela representa algo extremamente importante, porque você consegue os melhores atributos genéticos coletando material ali na região das costelas. Vai entender, né? Aqueles que buscam o cacho perfeito e graúdo, né, que ganharam essa carne de porco com as costelas, simbolizando talvez o sucesso material, o ego, o poder. Eles ganham o prêmio da carne, mas é uma carne temporária, né? É uma carne extremamente perecível, enfim, dura pouco, apodrece rápido. Eles continuam presos na biologia densa, que seria o que a gente consideraria como o churrasco do porco, né? O cacho pequeno com uva gigante. Bom, talvez aqui ele simbolize a simplicidade, algo que não chame a atenção, mas tem seu valor, né? O cacho pequeno, mas ela continha a tal da gema de Cetus, né? Que eu fui ver esse termo aqui pela internet. Ele chamou de gema de Cetus, uva única e enorme. Por isso se ganhou o primeiro prêmio, que deu acesso à cobertura. Era o único cacho que era desse jeito. Não foi escolhida pela uva ser linda ou perfeita nos padrões, mas por causa da raridade, ou seja, por aquele cacho ser o único que continha uma única uva de ouro, escondida na simplicidade. O bacalhau vivo pode estar simbolizando ou representando aqui uma constelação. Por exemplo, a cabeça de Cetus, né? Apesar de que Cetus é a baleia, mas enfim, às vezes foi o que o nosso subconsciente achou melhor, né? Vamos tentar analisar da seguinte maneira aqui. Como que o meu corpo, o meu biológico, a minha consciência vai dizer para mim o que é naquele peixe o mais importante? Olha só como o corpo fala com a gente. Quando eu digo que a gente tem que interpretar os sonhos, é nesse sentido. Esse bacalhau aqui, ó, caiu do céu. Por quê? Quando você olha para um símbolo que é um peixe, no caso Cetus, Cetus é uma baleia, é a constelação de Cetus. O que eu consideraria mais importante na baleia? Você olha e você não associa com a sua realidade. É uma baleia, é um ser que faz dentro do mar, gigantesca. Mas, se eu associar essa constelação e se eu associar com o bacalhau, na nossa cultura, todo mundo fala que o mais misterioso do bacalhau é o quê? Eu mesma nunca vi a cabeça do bacalhau. Talvez seja uma associação que o meu corpo tenha encontrado para associar, dizendo que o mais importante na constelação de Cetus seja a cabeça, que por sua vez simbolizaria o quê? A consciência. Vocês estão vendo como é que o corpo fala? O corpo tem que falar por simbolismos. Isso que eu estou mostrando para vocês aqui, mais uma vez, é uma forma que o nosso corpo tenta usar para se defender no momento em que nós estamos com a guarda baixa. Por que a gente está com a guarda baixa? Porque o nosso corpo está dormindo. Então a gente está com as nossas defesas diminuídas. Então ele tenta jogar sinais para a gente, para que a gente entenda o que ele está querendo alertar, o que ele está querendo dizer. Talvez aqui, nesse caso do bacalhau, ele estivesse tentando me explicar ou me alertar sobre cuidado, estão querendo sua cabeça, cuidado, estão querendo roubar a sua consciência, cuidado, estão querendo invadir a sua mente, cuidado, estão tentando dominar os seus pensamentos, cuidado com as sugestões que colocam na sua cabeça. Então, eu trouxe esse sonho para mostrar para vocês, é um sonho meu, particular, isso aqui é coisa íntima, mas eu estou mostrando para vocês e eu estou deixando registrado na internet. Para quem tiver
a oportunidade de lembrar dos seus sonhos e tentar interpretar, se for o caso, procura a ajuda da internet, porque tem termos que a internet acaba ajudando, tem dados científicos, tem dados técnicos que ela pode acabar ajudando você, tá? E é aquilo que eu falei lá na minha primeira e-book, cuidado com a tecnologia que se usa, né? Que a tecnologia, a inteligência artificial, ela é perigosa? Mas a internet é perigosa. A inteligência artificial é perigosa, mas se você souber usá-la, ela pode se tornar sua aliada. Nessas horas, ela se torna uma aliada, porque ela me ajuda com pesquisas, ela me ajuda com interpretações, às vezes, né, porque ela é uma máquina, mas ela pode me ajudar com dados, com atributos que eu vou juntando e eu vou tirando as minhas interpretações com os dados que ela me apresenta. Isso aqui pode ser um bom exemplo. Talvez aqui o fato do bacalhau ter sido associado à constelação de Cetus pode ser o fato de estar querendo dizer que tem alguma conexão de constelações próximas a nós aqui, que é a constelação de Cetus, por exemplo, tá? Esteja associado com alguma coisa de cunho consciencial, cunho de consciência, de cabeça. Eles tentam sempre manipular a nossa mente. Pode estar querendo dizer algo aqui nesse sentido. Vamos lá. O bacalhau vivo pode estar representando aqui uma constelação. Por exemplo, a cabeça de Cetus. Este é o detalhe mais profundo. O adolescente pede a foto de um bacalhau vivo e quer ver a cabeça. Ou seja, talvez seja uma esperança de achar alguém ou algo que simboliza a espécie, uma espécie qualquer, e que pode ser que esteja viva ainda, que não tenha sido extinto. Não sei, estou deduzindo isso. Mas isso aqui é tudo simbolismo e são sinais que o corpo vai jogando para a gente. E a gente vai interpretando isso dentro da nossa realidade e dentro do que a gente está percebendo desses seres que tentam nos parasitar e nos parasitam. Olha o que eu fiz na minha outra tradução sobre parasitismo. Tá? Isso aqui foi bem antes. Foi antes? Dezembro, janeiro, fevereiro, março. Foi antes, tá? O bacalhau é um peixe de águas profundas e salgadas. É como se fosse o símbolo de Cetus. Trazer a foto do bacalhau vivo para dentro do apartamento de granito negro pode ter simbolizado um ato de terrorismo biológico da minha parte. Porque houve a constatação para os escravizados ali de que existe vida fora daquele vinhedo e que se pode transitar entre dimensões. Talvez por isso que na hora em que eu acordei eu tenha escutado uma voz masculina falar: ela descobriu os aquedutos. Quem sabe? O olhar de surpresa do dono do apartamento pode estar demonstrando aqui o momento em que ele, o dono, percebeu que a convidada, no caso eu, não era apenas convidada, mas sim uma infiltrada no lugar. Eu vou contar um segredinho para vocês. Esses seres que nos vampirizam, que nos parasitam, eles, na maioria das vezes, eles não nos enxergam na aparência que vocês estão me vendo aqui. Eu com esse cabelo, com esses óculos aqui. Vou ajeitar o cabelo. Não, eles não enxergam a gente assim. Eles enxergam apenas, eu já falei isso outras vezes, como borrões de luz. Tá? Então, se chegar alguém com o aspecto de criança ou de adulto ali, para ele enxerga a luz que eu transmito. Então, não é fácil eles descreverem um rosto, tá? Então, vamos lá. O Stargate. E foi a frase que eu falei. Quando acordo do sonho, a última frase que escuto é: ela descobriu os aquedutos. Pode estar querendo dizer que estes Stargates são ou sejam acessos dimensionais viabilizados no modo aquático. A água é o melhor meio de transporte nesse caso aqui. Nosso corpo é composto de mais de 70% de água, né?
ou beirando 70%. Enfim, mais da metade do nosso corpo é feito de água. Então não tem veículo melhor do que a água para essas coisas, principalmente energia, tá? Frequências. Olha os oceanos, olha como as baleias conversam, transmitindo suas frequências a nem sei quantos e quantos quilômetros oceano afora, em frequências inaudíveis, porque a gente só consegue ouvir as coisas de 20 Hz para cima. Elas conseguem conversar abaixo dessa frequência. Então, a água é um excelente transporte frequencial, tá? Então vamos lá. Aqui também pode estar querendo dizer que ninguém, inclusive o homem que usava os óculos redondos lá naquela gincana, né, conseguiu a bidirecionalidade, ou seja, ninguém ali conseguiu a proeza de fazer o que eu estava fazendo ali. Eu ia e voltava. Eu saía de um ponto de origem, ia para um ponto de destino e eu conseguia a referência para voltar para o mesmo ponto de origem. Eu fazia talvez uma espécie de triangulação ali, vai saber. Os convidados pulam, entre aspas, no portal e não voltam. Os convidados eram jogados, né? Pode ser aquele detalhe, não tem referência, não tem coordenada, é jogado numa dimensão qualquer, é jogado num ambiente frequencial qualquer e não consegue achar o caminho de volta para trazer informações ou dados, tá? Deixa eu contar uma outra coisa aqui que não tem nada a ver com o assunto, não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. Mas eu tenho gravações, ainda estou terminando essas gravações, são gravações também bem demoradas, em que um deles fala assim, a sua missão, a sua tarefa aqui, era um macho conversando com uma fêmea. A tarefa dela, da fêmea que estava jogada ali, foi uma gravação de um cemitério que eu vi. Ela estava ali para capturar o quê? Capturar humanos para poder fabricar enzimas que serviam de combustível para eles, que eles chamam de gasolina. Ela estava num ambiente em que ela falou assim, como é que eu vou sair daqui? Você sabe o que significa quando a gente entra aqui? E aí ele respondeu, eu sei que você está aí posicionada no pântano dos sacrifícios. Eita. Mas nós temos as coordenadas. Se vier alguém te atacar, a gente puxa você de volta. Bom, sabe-se lá. Eu deduzo que eles chamem o pântano de sacrifício o umbral, né? Provavelmente região umbralina. Mas vamos lá, voltando aqui. Isso aí é papo para outro dia. Os convidados pulam no portal e não voltam. Pode ser estar querendo dizer aqui que são todos consumidos ou reciclados. Vai saber. Eu vou e volto, no caso do sonho ali. Isso pode significar que houve uma quebra na cronologia, operando no não tempo, ou seja, não importa se é passado, presente ou até mesmo futuro, tá? O sacrifício e a reação psicopata do dono do apartamento pode simbolizar que o mesmo tentou forçar esse sacre, né? Esse ritual. A machadinha, que pode simbolizar uma violência primitiva, o punhal, que pode simbolizar o próprio sacre, e a pistola .44, que pode simbolizar uma execução tecnológica. Ele queria que os adolescentes, aqueles que atravessaram o portal junto comigo e me ajudaram a não cair do prédio, se digladiassem por terem me salvado. Tá? Detalhes das armas. A escolha da pistola .44, automática, negra, como um objeto escolhido ali. O .44 é conhecido como aniquilador de registros akáshicos. Na numerologia pitagórica e oculta, o número 44 é um número mestre, mas quando invertido ou usado em contextos de granito negro, ele representa a estagnação absoluta da matéria. Talvez por isso a cor negra, porque parece que você está preso dentro de um cubo, né? A cor negra. A pistola tinha a mesma cor das paredes do apartamento.
Isso pode significar que ela não seja um objeto externo, mas uma extensão de todo aquele sistema. É uma interpretação. A função, nesse caso, ser atingido por esse artefato no plano astral ou no apartamento de cobertura, pode significar que a pessoa não apenas desencarne, mas seja literalmente apagada, ou seja, tenha seus dados removidos e suas memórias, perdendo também o direito de uma possível reencarnação. Quem sabe, né? O dono do apartamento ofereceu 3 tipos de gladiação. A machadinha amarela, ela pode simbolizar aqui, nesse caso, o plexo solar, que seria a aniquilação do poder pessoal, a vontade física. O punhal vermelho pode simbolizar aqui a raiz / sangue, que pode resultar na aniquilação biológica, o sacrifício de linhagem. E a pistola negra, que pode simbolizar aqui a cabeça / coroa, que pode estar querendo dizer o quê? A destruição da consciência. Bom, talvez toda essa revolta do anfitrião, dono do apartamento, fosse pelo fato de perceber que aqueles adolescentes, ou seja, os que estavam literalmente sendo escravizados ali, estivessem sendo ensinados a se libertarem por descobrirem que há esperança além daquelas paredes negras. Tá? Então, o que eu quis dizer aqui é que, mais uma vez, a gente tem o corpo, a mente, a consciência, o senso de raciocínio, as nossas sinapses, tentando desesperadamente gritar e conversar com a gente enquanto a gente está dormindo. Parece que nós somos submetidos a um ciclo circadiano, acho que é circadiano, né? Que é o dormir e acordar, maior do que deveríamos ter. Tem alguma coisa me apitando na cabeça, uma luz acendendo na minha cabeça, dizendo: vocês dormem mais do que deveriam. E esse mais do que deveriam entorpece vocês, e é nesse momento de entorpecência que vocês são submetidos pelo ciclo circadiano, que eles se aproveitam para nos parasitar, justamente no período em que nós estamos inconscientes, um período em que o corpo está com a guarda baixada, a guarda diminuída. Então, o nosso subconsciente, ele tenta nos alertar com um sonho, sabe? Eu já vi várias vezes situações em que eu estou dormindo e, de repente, eu acordo como se fosse um susto ou coisa parecida. E eu sinto que eu me livrei de uma grande armadilha. Então, a sensação que eu tenho aqui é de que o corpo tenta avisar que ele está dormindo mais do que o necessário, que nós estamos sendo submetidos a uma estagnação maior do que o normal. E é por isso que eles conseguem inserir gatilhos, sugestões no nosso subconsciente, e quando nós acordamos, nós não temos a menor noção do que aconteceu. Por isso que eu falo que sonhar é importante, porque é um jeito do seu corpo gritar socorro, ou um jeito do seu corpo dizer cuidado, ou um jeito do seu corpo dizer alerta, tá? Então foi essa mensagem que eu vim trazer para vocês aqui hoje. Depois eu vou ver se eu faço. Eu ainda estou vendo os vídeos que eu senti que tem que ser mostrados, eu vou mostrando. Talvez eu traga uma outra tradução, talvez eu traga uma continuação da análise daquela outra tradução que eu fiz, né, do parasitismo, que eu estava lá descrevendo aquele evento todo que ocorreu lá na Terra do Fogo, lá na Antártica, daquele velejador e tudo mais, né?
E tem muita coisa para analisar ali. Mas eu estou fazendo várias coisas. Estou escrevendo um livro também. Além de eu fazer os e-books, eu estou escrevendo o meu livro. Né? O livro é diferente do e-book. O livro é mais elaborado, o livro é grosso, é grande, tem que ser colocado no padrão, aquele negócio todo, tem separação daqueles capítulos, ele é mais trabalhoso e ele é mais longo e enfim, tá? Então eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, tá? Então eu agradeço a todos aqui, obrigada por terem tido a paciência de me escutar, tá? E agora sim, né? Eu sei que não deve fazer no começo, a gente deve fazer no fim. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilha, faz um comentário, né? Para mostrar a plataforma que vocês estão interagindo comigo. Se possível, compartilha. Deixa um like aí, não custa nada. Se inscreve no meu canal, eu preciso aumentar o volume do meu canal, né? E obrigada, tá, gente? Até a próxima.